Olá, amados, graça e paz. Que o Senhor abençoe cada um de vocês em nome de Jesus. Mais uma vez estamos aqui nós para gravar um devocional e eu quero compartilhar uma mensagem. Eu sei que o tempo é curto, eu vou tentar ser o mais rápido para o texto não ficar longo, mas Deus tem ministrado no meu coração, Deus tem revelado para mim sobre o peso da obediência, irmãos. Deus tem falado grandemente no meu coração isso, e isso tem me ajudado bastante. Quando eu decido obedecer ou desobedecer, isso tem um peso. Isso me ajuda a tomar as decisões certas, a escolher sempre obedecer. Porque, irmãos, é difícil. Eu sei que às vezes a gente é tentado a desobedecer, tem a nossa carne que nos chama. A tendência dela, a concupiscência dela, o desejo dela é mau, é desobedecer às ordens de Deus, os princípios de Deus. Então eu quero falar para os irmãos um pouco com base na Bíblia sobre o peso da desobediência. E eu usei o texto aqui que a gente vai falar um pouco sobre a história de Moisés e Arão, principalmente Moisés. E o texto que eu quero ler se encontra lá em Deuteronômio, no capítulo 3, no versículo 25. E eu vou ler aqui para os irmãos, quem puder acompanhar aí, puder prestar atenção, vamos lá. Suplico-te, deixa-me passar e ver a boa terra que está além do Jordão, este bom monte e o Líbano. Mas o Senhor se irou comigo por vossa causa e não me ouviu. E o Senhor me disse, basta, não me fales mais desse assunto. Sobe ao topo do Pisga e levanta os teus olhos ao ocidente e ao norte e ao sul e ao oriente e contempla com os teus olhos, pois não passarás este Jordão. Irmãos, aqui é Deus falando para Moisés. Moisés está falando para Deus ali, suplicando para Deus deixar ele entrar na terra prometida. E Moisés, porque Moisés não foi, Deus não permitiu ele entrar na terra prometida. E tudo isso começou, irmãos, quando lá em Êxodo, no capítulo 20, a gente vai ver o povo ali, por isso Moisés vai dizer até aos rebeldes, o povo ali suplicando, pedindo para Deus, pedindo para Moisés, né? Pô, você tirou a gente de lá do Egito para vir passar fome, passar sede aqui, nós e os nossos animais. E aí Moisés e Arão entram na congregação ali, começa a orar, começa a falar, e Deus ali fala com eles tremendamente e fala, ó Moisés, ó Arão, vão lá e falam com a rocha, e dela sairá água, e eles vão dar de beber, eles vão ter para beber e vão dar de beber para os seus animais. E aí quando chegou lá, Moisés enfurecido com o povo, desanimado com o povo ali, ele pega e fala, ó, aqui ó, seus rebeldes. E aí Moisés pega e fere a rocha duas vezes. E de lá da rocha começa a sair água a ponto deles beber, dar de beber para os animais, a congregação ali, o povo, todos os povos ali. Irmãos, a gente consegue ver que o propósito se cumpriu. O propósito se cumpriu, o que Deus tinha ordenado para Moisés fazer, fez. Isso não só nessa obediência disso, não só sobre o propósito dele dar água para o povo, ou contudo o propósito, o chamado de Moisés. A gente vai ver o que aconteceu, a gente vai ver que ele cumpriu o chamado dele, ele teve um erro. E esse erro, essa desobediência que ele cometeu, irmãos, roubou um pouco a herança dele. Olha o peso da obediência. Roubou um pouco o lugar onde ele poderia estar, onde ele deveria chegar. O lugar que Deus planejou para ele era ali, era tirar o povo. O propósito maior de Moisés, que Deus determinou para Moisés, era tirar o povo do Egito e levar eles para a terra prometida. E Moisés fez isso, a gente vê que Moisés fez isso. Só que Moisés não entrou. O principal, o galardão maior de Moisés ali, aqui na terra, que era entrar junto com o povo, Deus não permitiu. Por quê? Por causa da desobediência. Veja o peso que tem a desobediência na nossa vida. Veja o peso que tem a desobediência na minha e na sua vida, irmãos. E é isso que eu quero falar com os irmãos. É porque às vezes a nossa desobediência de hoje, a sua desobediência de hoje, as suas escolhas erradas, as minhas escolhas erradas, às vezes eu não vejo hoje, porque eu sei que se a gente se arrepender de verdade de todo o coração, a gente vai alcançar a misericórdia, a gente vai alcançar o perdão de Deus. Só que a desobediência, irmãos,
nos rouba, nos rouba o galardão, nos tira do lugar que era pra gente poder estar. Isso tem vários outros exemplos na Bíblia e eu até poderia falar para os irmãos, mas aí seria uma meia hora de vídeo. Mas se a gente observar, a gente vai ver que acontece isso na história com Sansão, acontece isso. O propósito de Sansão era de derrotar bastante filisteus e a gente vai ver que isso aconteceu. Só que a gente vai ver o tanto que ele pagou por causa da desobediência. A gente vai ver com Saul também. Saul desobedeceu a ordem de Deus e o que aconteceu? A gente vai ver que Saul reinou, a história vai dizer que ele reinou mais ou menos 40 anos, irmãos. Ele teve o reinado dele ali, só que teve a consequência da desobediência dele. E qual foi a consequência? A linhagem dele não teve continuidade na linhagem dele no trono. Entendeu? Então olha o peso da desobediência, irmãos. Talvez a desobediência não vai tirar de nós o nosso propósito, o nosso chamado que Deus tem para nós, mas vai fazer a gente sofrer um bocado. Vai roubar um pouco o nosso galardão e a nossa herança. Amém? Espero que os irmãos tenham entendido esse devocional, tenham entendido e passe a partir de hoje, assim como desde quando Deus tem falado comigo sobre isso, sobre a desobediência, cara, eu tenho sempre falando, poxa, eu tenho que obedecer, eu tenho que seguir firme, eu tenho que obedecer, eu escolho obedecer, eu decido obedecer os mandamentos, as leis de Deus, as ordens de Deus, os princípios de Deus, eu tenho escolhido obedecer, eu tenho procurado. Ainda que difícil, irmãos, ainda que seja essa guerra que todos nós cristãos temos, que é contra a nossa carne, contra a vontade da nossa carne, eu tenho decidido obedecer por causa do peso da obediência. Amém? Deus abençoe cada um de vocês, que vocês tenham um dia abençoado em nome de Jesus.